Pessoal, aqui dentro do Python nós também podemos armazenar dentro de uma variável algum texto, alguma frase. Eu vou criar, por exemplo, aqui uma variável com o nome frase e a essa variável, entre aspas, eu vou colocar um texto qualquer, como a gente já viu anteriormente. E uma variável do tipo texto, ela tem alguns métodos, algumas funções para que você possa manipular esse tipo de variável, esse tipo de informação. A primeira função que a gente pode utilizar aqui é verificar o comprimento ou quantos caracteres essa frase tem. Para fazer isso, eu uso o comando len, ou o método len. Então, eu vou colocar aqui um print, e eu vou chamar aqui essa função len, e vou colocar aqui dentro dela a minha variável frase que está armazenando a nossa frase, de fato. Então eu vou executar esse código aqui e você vai ver que o Python retorna quantos itens, quantos caracteres a minha frase tem. E aí você pode ver que uma frase ela é armazenada como se fosse uma lista com vários caracteres. Por exemplo, o E, o X, o E de novo, o M. Por exemplo, se eu colocar aqui print, frase e entre colchetes número 0, eu vou, por exemplo, pegar a letra E dessa minha frase aqui. Então, se eu executar, você vai ver que vai sair aqui a letra E. Se eu colocar 8, por exemplo, vai vir a letra correspondente ao index de número 8. Lembrando sempre que começa do 0. Você pode também acessar um range dentro dessa frase. Por exemplo, se eu quiser pegar entre o primeiro caractere, a letra E, por exemplo, e o último caractere aqui, eu colocaria de onde eu quero iniciar, exatamente como lá nas listas. Então, eu colocaria aqui, por exemplo, o número 0, 2 pontos e aonde eu quero parar. Então, aqui ó, a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu quero andar 7 caracteres a partir do início, eu marco aqui com o número 7. Então, se eu executar esse código aqui, eu vou pegar a palavra exemplo. Mas eu poderia também começar com outro número, como por exemplo um 2, e aí ele começaria do indexador de número 2, que seria o E. Eu poderia também colocar essa frase inteira em letra maiúscula ou inteira em letra minúscula. Por exemplo, aqui, se eu quiser colocar a frase todo como maiúscula, eu vou colocar aqui ó, a minha variável frase, ponto, porque eu quero utilizar uma função da variável do tipo texto, e eu vou usar a função upper aqui. Então, se eu colocar isso aqui e abro e fecho parênteses, não precisa entrar com mais nenhuma informação, eu vou ter a minha variável toda em letra maiúscula. Eu poderia fazer também para a letra minúscula. Então, eu substituiria aqui o upper por lower. Quando eu executar, a minha frase vem completa em letras minúsculas. Eu posso também capitalizar essa frase e deixar ela exatamente como ela era aqui no início, que é com a letra E maiúscula, a primeira letra da minha frase maiúscula. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou armazenar aqui em frase, eu vou substituir o valor que eu tenho em frase pelo valor de frase que eu tinha com todos com letras minúsculas, ou seja, esse valor aqui. Eu vou colocar aqui, vou armazenar esse valor em frase e agora eu vou pedir para ele voltar e colocar a primeira letra maiúscula aqui como no início. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui agora print frase.capitalize, abre e fecha parênteses, e aí você vai ver que a primeira letra vai ficar maiúscula agora. Lembrando que aqui eu não armazenei, eu só executei o código. Eu posso também substituir algum caractere aqui dentro da minha string ou do meu texto. Vamos supor que eu quero substituir, eu vou abrir um print aqui, ó. E vamos supor que eu quero substituir aqui dentro de frase, o nome do método que eu uso para substituir é replace, e eu quero substituir a letra X por um asterisco, por exemplo. Então eu colocaria aqui ó, o valor que eu quero substituir, que é o X, vírgula, o valor que eu quero colocar no lugar do X, que é o meu asterisco. Então eu tenho dois argumentos aqui no método replace. Eu tenho o valor que eu quero substituir e o valor que vai entrar, que vai ser o novo valor que vai ser substituído. Se eu executar esse código, a gente vai ver que ele substituiu a letra X
pelo asterisco. E eu poderia fazer, por exemplo, com 2 caracteres, por exemplo, XE. E executar, você viu que ele substituiu aqui, ó, o XE pelo asterisco e assim sucessivamente. Eu poderia também dividir essa minha variável, essa minha frase, por um delimitador qualquer. Então, por exemplo, eu poderia utilizar aqui, ó, frase, o nome do método que eu utilizo para dividir se chama split, e aí eu tenho que entrar com o caractere que vai fazer, que vai ser utilizado para essa divisão. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira dividir a palavra frase, né, a frase que eu tenho, o exemplo de frase, eu quero dividir ele pelos espaços. Então, eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, no meu split, um espaço. E o resultado dessa operação aqui, ó, é uma variável do tipo lista, ou seja, eu vou obter uma lista com as 3 palavras, uma em cada item dessa lista. Então eu vou executar aqui esse código e você vê, ó, que ele vem aqui entre colchetes e aí vem cada item da minha lista, ó, separado por vírgula. Então deixa eu armazenar aqui esse valor para dar um exemplo, para mostrar para vocês que isso aqui realmente se transformou em uma lista. Eu vou colocar aqui, ó, uma variável que eu vou chamar de lista frase e eu quero que essa variável lista frase armazene os valores que eu peguei aqui, ó, da minha frase dividida pelo espaço. Se eu colocar aqui, ó, print type lista underline frase, você vai ver que isso aqui é uma lista e, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, print lista underline frase, o item 0, você vai ver que vai ser a palavra exemplo. Agora, imagina a seguinte situação. Colocar na variável frase um novo texto que eu tenho vários espaços no início e aí eu tenho texto exemplo aqui e eu tenho vários espaços no fim. Muitas vezes é necessário que a gente limpe esse texto aqui no nosso código. No Python existe uma função que remove esses espaços em branco aqui no início e no final do texto. E aqui nesse print eu vou chamar a minha variável frase com o método strip e abre e fecha parênteses. Esse método aqui ele limpa uma variável do tipo texto, do tipo string, ele remove os espaços antes e depois. Então quando a gente executar isso aqui, ó, você vai ver que o meu texto vai voltar sem esses espaços aqui. Então aqui embaixo, ó, você pode ver que ele voltou normal. Se eu tirar o strip, você vai ver que ele vai vir com todos os espaços, ele vai vir sujo, né? Uma frase que está suja. Existem outras situações onde você precisa verificar se você tem um texto que está dentro do outro texto. Então, por exemplo, vamos imaginar, deixa eu voltar aqui com uma nova frase e vou colocar aqui, ó, essa é uma frase exemplo. Imagina que você agora quer pegar essa frase exemplo e verificar se algum outro texto está dentro desse texto principal aqui. Então eu vou criar um texto secundário que eu vou chamar de busca e esse texto eu vou colocar aqui frase, por exemplo. Então eu quero ver se esse texto aqui está dentro desse outro texto aqui armazenado nessa outra variável. Aqui no Python existe uma forma muito simples de se fazer isso e o resultado dessa procura tem que ser verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, print e colocar aqui busca in frase. Por exemplo, eu estou dizendo, olha Python, verifica se a variável busca, que armazena um texto, uma string, frase, está dentro da variável frase que armazena essa string aqui. Em outras palavras, ele está verificando se essa palavra, essa frasezinha aqui, está aqui dentro. Então, se eu executar isso aqui, ele tem que retornar verdadeiro ou falso. Como frase está dentro dessa outra frase aqui, o resultado vai ser verdadeiro, como você pode ver aqui, ó, true. Se eu colocasse, por exemplo, outra palavra aqui no lugar de frase, por exemplo, casa. Casa não está aqui dentro. Então, o resultado dessa busca aqui, ó, tem que ser um resultado falso. Então, você pode ver aqui, ó, que ele retorna falso porque essa palavra casa não está aqui dentro desse outro texto. Eu poderia fazer o contrário também. Eu poderia fazer um not in, ou seja,
esse caso oposto aqui, ele vai retornar verdadeiro se essa palavra não estiver aqui dentro. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nesse exemplo com frase, como frase está aqui dentro dessa outra frase que a gente escreveu, desse outro string que a gente escreveu, que é essa é uma frase exemplo, isso aqui vai retornar falso. Então, isso aqui está aqui dentro, mas eu estou procurando se não está aqui dentro. Então, nesse caso, ele vai retornar como falso. Então, você pode ver que ele retornou falso. Já se eu colocar casa aqui agora e executar, vai retornar verdadeiro, porque eu estou dizendo, olha, o que eu estou procurando não está dentro do texto onde eu estou procurando, e o resultado é sim, que não está. Porém, o resultado que eu estou procurando agora é verdadeiro, ou seja, casa não está aqui dentro dessa outra frase, eu vou retornar isso aqui como verdadeiro. Então, ele é exatamente o oposto do outro caso que nós observamos. Agora, existem outras situações onde você quer juntar variáveis, várias variáveis que armazenam strings, por exemplo, que armazenam texto. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira juntar agora essas duas variáveis aqui. Ó. Eu tenho uma variável que armazena, essa é uma frase exemplo, e eu tenho outra variável que eu chamei de busca, que armazena casa. Imagina que eu quero colocar elas duas em uma só. Eu posso fazer uma concatenação aqui, e eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de concatenado, melhor, vou chamar de texto concatenado, e essa variável vai receber a junção dessas duas. Para fazer isso, eu pego a primeira variável, que é frase, coloco um sinal de mais e coloco aqui busca. Esse sinal de mais, quando você está trabalhando com arquivos de texto, ele concatena, mas é exatamente o operador de soma que a gente utilizou para fazer uma operação matemática de soma. Porém, se as nossas variáveis aqui, as duas são do tipo texto, ele vai concatenar. Se as variáveis fossem do tipo número inteiro ou um número flutuante, por exemplo, ele iria somar essas variáveis e aí o resultado seria um número inteiro e não um resultado do tipo string, como é o nosso caso aqui. Então, eu vou pedir aqui para o Python colocar na tela o resultado texto concatenado, que é a junção das duas palavras. E você vai ver que essa é uma frase exemplo casa. Então, ele adicionou aqui no final casa. Eu poderia colocar quantas vezes eu quisesse, quantas variáveis eu quisesse. Isso vai da sua necessidade. Então, por exemplo, se eu colocar busca de novo aqui, você vai ver que agora vai concatenar casa duas vezes. Outra coisa que eu posso fazer aqui dentro do Python é verificar se uma string, ou seja, uma variável do tipo texto, ela é numérica, ou seja, se ela só contém números. Para fazer isso, eu faria o seguinte, eu vou criar uma variável A aqui qualquer e vou colocar dentro dessa variável, por exemplo, o número 15. E aqui eu vou colocar dentro do meu print, eu vou chamar a variável A e na variável A eu vou utilizar a função isNumeric para verificar se essa string aqui, se essa variável A que é do tipo string, armazena só, se ela tem só números. Então se eu executar isso aqui, o resultado vai ser verdadeiro ou falso, e no nosso caso vai ser verdadeiro, porque só existem números aqui, né? Que é o número 1 e o 5. Se eu colocar um ponto aqui, por exemplo, e um 0, essa verificação vai se tornar falsa, porque agora eu tenho um ponto aqui que não é um caractere numérico. Então, se eu executar aqui, você vai receber o valor falso. Agora, eu também poderia verificar se essa minha variável aqui ela só possui caracteres alfabéticos. Para fazer isso, eu substituiria aqui o isNumeric por isAlpha. E nesse caso o resultado vai ser falso porque eu tenho números, certo? Então eu não tenho só caracteres alfabéticos, então o resultado é falso. Porém, se eu substituísse aqui por uma palavra, como qualquer, por exemplo, o resultado é true, porque eu não tenho números aqui, eu só tenho letras. Agora, se eu quisesse ver se ele é alfanumérico, ou seja, se ele tem letras e números, eu poderia utilizar o método isAlNum. Então, esse método aqui, ele vai verificar se a minha variável A é alfa, o AL, e o num de numérico. Então, nesse caso aqui, vai ser falso, porque eu só tenho letras e um caractere especial, que é o ponto. Então, o resultado é falso. Porém, se eu substituísse esse ponto por um número qualquer, 1, 2, 3, 4,
e executar agora é verdadeiro, porque eu tenho letras e números, e somente letras e números nessa minha variável. Se eu tivesse um espaço por aqui, por exemplo, já seria falso, porque o espaço não é considerado um caractere alfabético ou numérico. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link com alguns métodos, com mais exemplos sobre variáveis do tipo texto, que podem ser úteis no seu dia a dia. Eu falei aqui sobre as principais, mas no link que eu vou deixar tem uma série de outros métodos que podem ajudar você a facilitar o seu trabalho na hora de programar, na hora de escrever alguma coisa um pouco mais específica.